Vamos apresentar então um pouquinho para vocês essa parte da música para a escola, né? Sei que tem pais, sei que tem os professores, né, na área aí. Quem já me conhece um pouquinho também, né? Assim, sei que já, alguns aí já estiveram comigo na formação em Maringá, né, em Foz. Quem estava em Foz? Solange, tá. Em Maringá, Maria Eduarda. Tem mais alguém em Maringá? Não, né? Você e o Gabriel, né? Então, sim, para me apresentar, maestro Ademir, então, que sou de Curitiba, não sou de Curitiba, moro em Curitiba, né? Mas sou de Minas, né? Sou mineiro. Minha formação, então, na área de composição e regência, e esse trabalho que eu tenho já muito tempo ensinando crianças mesmo, né? Já assim, algo que fui direcionando, né, o meu trabalho sempre na área com crianças, com coral, com banda, banda sinfônica, né, que é instrumentos de sopro. E ali, durante todo esse tempo que eu tenho já lecionado com crianças, a gente vai vendo a importância, né, da música na formação das crianças. E também a gente nunca tem um método assim, né, felizmente os bons métodos, tudo isso a gente tem que ir resgatando, porque não é algo que a gente tem hoje na educação com a música. Sempre quando eu trabalhei em escola, principalmente, é algo que nunca tinha um currículo, conteúdo organizado. Então se deixava a música sempre como algo que o professor poderia fazer, o que ele, né, visse ali interessante, né, trabalhar com as crianças. Não tinha uma organização, então, e sempre a música muito mais como um divertimento, né, entretenimento, assim. As crianças irem lá agora para a aula de música, uma aula extra, assim, né, sai da sala de aula, vão agora cantar, fazer roda, né? Mas não tinha uma finalidade com o trabalho musical. E assim eu fui, ao mesmo tempo eu tinha um ensino com música com crianças que elas tinham que era uma banda, então elas tinham que tocar, elas tinham que saber música, tinham que saber ler música. Então isso num projeto que eu trabalhava numa prefeitura. E, ao mesmo tempo, nas escolas eu vi que isso não acontecia. E eu via que as crianças, no projeto, elas aprendiam muito bem, né? Se você seguisse um cronograma, né, com atividades bem orientadas. E isso na escola sempre me causava um certo incômodo, porque escola é um lugar onde a gente vai para aprender também, né? Não é só para se divertir, brincar, né? Esses dias eu estava na escola, porque eu tenho recebido os alunos, né, na entrada da escola, onde eu trabalho ainda. E aí um dos pais, entregando a criança, falou assim: "Tchau, filho, se divirta." A criança está vindo assim pro parque, né? Está vindo pro circo, alguma coisa assim, porque se divirta, né? Eu vou falar assim, né? "Filho, bom estudo." Né? Não, se divirta. É interessante a concepção que até os pais trazem, assim, né? A criança vai lá para se divertir na escola, né? E com a música, né, é diferente. Assim, a criança vai lá se divertir um tempo, né? Vai passar ali um tempo se divertindo. Então isso foi trazendo para mim uma inquietação com relação ao ensino, e sempre busquei, então, né, nas escolas, pelo menos onde eu passei, dar um direcionamento no ensino da música de forma que as crianças aprendam música de verdade, né? Não apenas passa tempo, né, com a música. Então, aprender mesmo. Isso é claro, né, que a faculdade nos ensina, né? A gente passa pela faculdade. Na minha área era uma coisa muito específica, que era reger, né, saber trabalhar com coral, trabalhar com orquestra, trabalhar com banda. Então isso, na minha formação, era direcionada para isso. Eu não fiz licenciatura em música, minha esposa sim, fez licenciatura em música.
esposa Tatiane, né? Eu tenho 2 filhos, a Sara e o Davi. A Sara tem 10 e o Davi vai fazer 9. Então, a minha esposa, ela fez licenciatura, mas não aprendeu, né, como ensinar música. Assim, né? Aprendia um monte de coisas inúteis assim, na faculdade, né? Mesmo falando assim, nossa, uma faculdade de música, ensino superior, né, em Curitiba, uma faculdade assim, de uma tradição, mas na área de licenciatura, como acontece nas outras áreas também, né? Eles vinham todo com essa pedagogia de Paulo Freire, né? Construtivismo. Então você via assim que era para ensinar música para as crianças, mas era tudo com brincadeira, tinha que ser lúdico, né? Tudo é assim, né? Você não tem uma ordenação. Então, minha esposa também saiu da faculdade em licenciatura, estou dizendo assim, né? Porque ela fez licenciatura, eu não, eu fiz bacharelado, mas tanto licenciatura quanto bacharelado, ensinar crianças, isso a faculdade não te dá, né, esse bom preparo ao professor, né? E aí você tem que buscar caminhos, estudar. Então, como ensinar? E se você começa a ver os métodos antigos, as escolas, como é que eles faziam, você vê que não, por mais que você tenha ali o momento, é música e é agradável, né? Para algumas crianças não é tão agradável assim. Tem uns que detestam ir para a aula de música, porque também não tem em casa, então aí fica difícil, né? Então, as crianças têm algumas veem assim que a música é apenas um momento assim, de prazer, né? Que eu tenho que gostar, e a gente acaba esquecendo que exige muito o aprendizado da música, como em outras, né? Como nas outras matérias, também você tem que estudar, né? Tem que fazer exercício, repetição, né? Então a gente tem que tirar esse pensamento de que é música, então é prazeroso, é bom. É bom o resultado final, depois de muito estudo. Né? Mas antes é trabalho mesmo. Então, nesse primeiro momento que eu gostaria assim, né, de trazer com uma orientação do que a gente vai ver com o programa e tudo, né, da música, que nesse ensino coletivo, que é a função da escola, né, é um ensino coletivo de música. Então é isso que a gente vai pautar aqui. Seja a eficácia, né, um resultado maior ou menor, ele vai depender do professor. E esse professor, ele precisa ter preparo, uma habilidade, ele precisa ter entusiasmo, comunicabilidade, porque se ele não tiver tudo isso, e não só na música, em todas as áreas, né? Nós também como pais, se você quer que os seus filhos aprendam, você tem que ter preparo para isso. É o preparo, é a habilidade, é a comunicabilidade, é o entusiasmo. Então, tudo isso a gente precisa desenvolver. Se não tenho, vou ter que fazer esse processo, né? Em todas as áreas. Falando nisso, então, quando nós estamos falando aqui de música, é interessante que todos aqui saibam, né, que a música, ela faz parte de um conjunto de artes, chamado artes liberais, né, que são as 7 artes, que faz parte do trívio e do quadrívio, certo? E todo mundo já sabe, né? Todo mundo aqui já está estudando, já tem, né? Então a música faz parte lá do quadrívio. Bom dia, tudo bem? Então, como uma arte, como algo que nós precisamos também estudar. E no livro, não me engano, Didascalicum,
Hugo de São Vítor, grande pedagogo, né, da Idade Média, Hugo de São Vítor ele vai falar que um verdadeiro mestre é aquele que domina as 7 artes liberais e que domina, sabe, os princípios dessas 7 artes, que ele não precisa recorrer a um livro, mas quando esse mestre, pelo seu aluno, ele está sendo indagado para que dê alguma resposta sobre a sua dúvida, aquela pergunta que às vezes a criança vai trazendo, né? Ou o adolescente, o jovem, ele vai trazendo sobre aquela matéria, sobre aquela arte, o mestre ele tem que ter a capacidade de responder, sem consultar os livros. Ou seja, você tem como um mestre, ele diz, para alguém ser chamado de mestre, precisa dominar as 7 artes liberais. E a música faz parte dela, né? Então, nós aqui estamos nesse processo de estudo, de conhecimento, para que uma criança, quando vir e fazer uma pergunta sobre por que tal música não é boa, né? Por que eu tenho que escutar essa música? Por que essa música? Você tem que dar resposta, não é isso? Você tem que falar, olha, essa música, né, ela é boa por isso, por isso, por isso. Ou seja, você está dando os princípios, os conceitos. Então, isso é a gente, então, ter como mestre esse conhecimento, essa habilidade para você poder comunicar. Então, aqui, a primeira parte que a gente vai hoje falar um pouco é sobre a estética, porque isso, por mais que eu traga, eu sei que todo mundo geralmente quer assim, né? Então, professor, fala para nós aí o que fazer com as crianças. Qual é o método? Traz para nós aí um método, né? Uma sequência. Vou mostrar depois um programa, né, para vocês. Mas, além só de um método, você pode ter um bom método, mas se você não tiver um bom professor, só está no papel, só está numa teoria. Você precisa ter uma boa pessoa, um bom mestre. Que é isso que, quando vocês lerem lá o livro A Inveja dos Anjos, vocês vão ver, né, o papel do mestre, realmente. Então, a gente antes precisa se formar, precisa, para que, não só na escola, mas também em casa, como pais, enfim, nos ambientes em que nós estamos, a gente também possa levar uma compreensão daquilo que é a beleza, através da música. Porque qual é a finalidade da música? Vamos lá. Quem se arrisca a dizer aí para mim? Por que estudar música na escola? Já que falamos das 7 artes liberais, né? Faz parte do quadrívio, que se ensinava assim, então, na Idade Média, você tinha... Mas qual é a finalidade? A música serve para botar ordem naquilo que está desordenado, sobretudo na alma. Ela atinge justamente a alma. Ela vai profunda ali. Ela é bem cirúrgica nisso. Mais do que as outras, não falando das artes no conceito antigo, mais do que as outras expressões artísticas, né? Mais do que uma pintura, uma escultura, a música, ela por si própria, ela já tem todo esse poder de botar ordem naquilo que está desordenado. Uhum. E ela serve não para outra coisa do que fazer a gente se indagar sobre nós mesmos para que possamos ser melhores. Quem mais aí? Queira completar, né? Não, tá certo. Tá certo. Mas, isso foi o Rafael Falcon que uma vez, é uma definição que ele traz. Ele estava falando sobre por que ele acha a música contemporânea tão ruim, uhum. sobretudo o funk. O que de melhor ele traz para o ser humano? A música não tem outro fim senão isso. Melhorar cada vez mais. E aí? Mais alguma coisa? Maria Eduarda, Solange, meninas aí? Aproximar-se de Deus, uma vez o senhor comentou do coro dos anjos, né? Que seria Uhum. uma música, né? Eu acredito também a questão do esforço, da disciplina, né? Isso ajuda, como já
Uhum. Porque, como até no próprio canto gregoriano que nós estamos fazendo, a gente tem sentido, né? Isso na música, do esforço, da técnica, de se esforçar, né? Ter aquela disciplina para atingir um objetivo. Então, existe todo um caminho a ser seguido, né? Uhum. Isso ajuda na formação das virtudes também, né? Da criança, né? Da possibilidade. Isso, também. Quem mais? Tem mais coisa para falar. Quem se arrisca? Tem vergonha, hein? Precisa ter vergonha. Todo mundo está estudando, né, aqui, então todo mundo tem. Veja, até agora o que vocês falaram são os efeitos. São os efeitos da música. Traz ordem, ordena a alma, né? Traz disciplina, aproxima de Deus, né? São os efeitos. Mas como na educação, não só a música, mas porque a música faz parte de uma das 7 artes. Como educação, qual é a finalidade da educação? Por que educar uma criança? Por que levá-la a um conhecimento de algo? Para quê? Você está perguntando a função da música na educação. Não, agora sim, no geral, educação. Porque como a música faz parte dessas 7 artes liberais, certo? Então, no geral, por que estudar gramática, lógica, retórica, dialética, aritmética, música? Por quê? Chegar ao conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade. Um encontro com a verdade. Seria buscar desenvolver todas as potências que Deus nos deu, como se nós não tivéssemos o pecado original, como se fosse antes. Justamente, conhecer a verdade. Sim. Veja, não só a música, mas em todas as áreas, a finalidade da educação é a aquisição de uma cultura. A aquisição de uma cultura e o encontro com uma verdade. Se a gente for resumir, assim, claro, né? Condensando bem, é isso. Eu vou aprender música para adquirir cultura. Mas adquirindo cultura, eu encontro uma verdade. Essas leis que estão na música, que está na matemática, que também está na geometria, enfim, né? Nas áreas, na geografia, quando eu contemplo a natureza. Eu começo a observar essas leis, aquilo que está na realidade, e eu começo a transcender, que nós chamamos de metafísica. Então eu vejo esses princípios, a harmonia, a melodia, o ritmo, que são conceitos da música, né? E eu começo a ver a beleza que está ali, a ordem entre essas coisas, e como isso forma realmente uma beleza que me eleva a contemplar a verdade, que é Deus. Então eu vou estudar música com essa finalidade. Entende? A grande dificuldade hoje é que as pessoas então querem a música apenas como uma aquisição técnica, saber tocar, né? Ou como um prazer, um deleite. Ah, eu gosto de escutar tal música. Apenas por um prazer. Mas você ainda não chegou à finalidade dela. Só está na casca. Tudo isso, de você saber tocar um instrumento, é para te levar ainda a algo a mais. Porque você vai começar a ver as regras que existem. O quanto que para esse som sair bom, para tudo isso ter essa melodia,
todas essas composições que você escuta, né? Bach, Mozart, Beethoven, tá? A música erudita, então você tem toda uma cultura ali, né? Você está conhecendo algo que, nossa, que riqueza! Como um ser humano chegou a produzir, né? A compor essa riqueza dessa música, né? Você escuta ali uma missa de Mozart, uma missa de Beethoven, Palestrina, você começa a ter esse contato com a música sacra, um canto gregoriano, você começa a ver a beleza que existe dessas melodias, como isso foi construído. Você fala, nossa, que... Mas tudo isso veio de regras, veio de princípios, que essas pessoas tiveram que estudar, tiveram que conhecer minuciosamente que quintas paralelas não soa bem, que quarta aumentada soa o trítono, que eu não posso fazer esse encadeamento nas vozes. Eu escuto um coral, mas tudo isso que está acontecendo ali, de beleza, existem regras, que talvez a gente ainda não conheça, essas regras. E essas regras não existem por acaso, não foi do nada. Não, exatamente. Essas regras alguém colocou ali. Essas regras vêm, esse princípio de beleza, vem de uma ordem superior. Superior a nós. E a gente consegue perceber isso na música. Aí você contempla a verdade. Você não estuda a técnica pela técnica, mas Exatamente. a técnica, quando bem estudada, ela deve levar você a algo adiante, algo maior do que a própria técnica. Exato. Então aí a gente entende a finalidade da música. Só que para você chegar a contemplar essa verdade, vai ser muito estudo. Como nas outras áreas. Como um físico, um matemático, que depois de se debruçar a vida inteira sobre questões ali daquelas leis, ele vê, tudo isso realmente foi feito por alguém, uma inteligência muito maior, que colocou ordem em todas as coisas, e aí sim, por isso se ensinava na Idade Média essas 7 artes. E a música fazia parte porque também na música, a música ela tem essa facilidade de, como comentou, de rapidamente ela te atrair para essa contemplação de uma beleza. Por que nas 7 artes liberais não tem a matéria de estrutura? Sim. Porque a música ela tem esse destaque. Aliás, quem vai dizer isso sobre esse poder da música, né? No livro da Inveja dos Anjos, ele vai dizer que a música, entre todas as artes, é a que mais sabe conformar a quem recebe. Então, entre todas as artes, a música é aquela que mais te chama a atenção. Então, isso a gente já começa assim, a ter uma ideia da importância do ensino. Só que esse ensino ele vai ter que ser, como um bom mestre, que vai ensinar, ele precisa ter uma ordem. Começando lá com os pequenininhos, o que eles precisam aprender, primeiramente. Depois, na certa idade, o que eles vão... E esse conhecimento ele vai cada vez dilatando, até chegar um momento em que você contempla tudo isso, essa verdade. Mas isso foi junto com uma aquisição de cultura, porque você aprendeu, além dos sons e saber tocar o instrumento, saber sobre compositores, saber sobre geografia, onde que aquele compositor nasceu, qual é o período da história, aquisição de cultura, língua, né? Aprender o latim, vou aprender a cantar em alemão, vou aprender a cantar em francês, vou aprender a cantar em italiano, vou aprender... Você está aumentando a sua cultura. Então, é aquisição de cultura. Mas tudo isso para uma finalidade, né? O encontro com a verdade também.
Isso é a finalidade da educação, né? Em todas as áreas. Então, Hugo de São Vítor, né, esse pedagogo da Idade Média, grande pedagogo, né, ele diz que é preciso discernir em qualquer arte, ou seja, todas as artes, né, duas coisas. Primeiro, de que modo convém abordar essa arte? De que modo convém abordar essa arte? E o segundo, de que modo convém aplicar os princípios desta arte em qualquer outra área? Então, primeiro, como convém abordar? Para essa criança, para essa fase, como eu vou abordar sobre o som, sobre o timbre? O que eu devo, para essa fase, falar para uma criança, nessa idade? O quanto ela vai conseguir reter de conhecimento nessa fase? Então, esse o modo, né? Depois, aplicar. Então, eu sei primeiro o que convém nessa idade. Agora, como eu vou aplicar isso também para a criança? Quais são os exercícios? Quais são as atividades? Então, um bom mestre tem que levar muito em consideração isso. No caso aqui da música, é o que nós vamos ver, né? Quando eu montei um programa, a pedido do professor Felipe, né, sobre quando a gente se conheceu, então não faz nenhum ano, né, que a gente se conheceu, ele, em questão assim, de 2 meses, ele me pediu, Demir, monte então um programa de música para as escolas da educação infantil e ensino médio. Então eu fui sentar diante daquilo que eu sabia. O que uma criança precisa chegar a essa contemplação da verdade um dia, né? Então, para cada fase, saber o modo e o que aplicar, como aplicar isso. E aí eu fui montando um programa, apresentei para o professor e ele falou, tudo bem, é isso aí, então agora eu vou precisar da tua ajuda para ir formando, né, as famílias nesse processo, para que um dia, através também da música, eles cheguem a essa contemplação, né, da verdade. Então, aqui agora, a gente entender, porque se a gente ficar apenas numa aquisição técnica ou só numa questão de deleite, que eu vou escutar a música porque eu gosto e vou tocar essa música só, eu não estou chegando ainda. E isso acontece com a maioria dos músicos. E a maioria das pessoas que aprendem música só aprendem porque eu gosto, né? Quero aprender essa música, quero ter momentos assim, né, de um prazer de tocar para alguém, ou como uma profissão, mas ainda não chegou à finalidade. Por quê? Por isso que eu disse assim, os anjos cantam, né? No céu nós iremos cantar, porque é aquilo que diz, né? Quando os anjos apareceram, quando o menino Jesus nasceu, diz que os anjos cantavam, glória a Deus nas alturas, né? Glória in excelsis Deo. Então significa que os anjos cantam, então significa que no céu tem música. Significa que você vai poder cantar lá também. Então já começa a ser afinado desde já. Para você não chegar lá e passar vergonha, né? Imagine você cantando junto com os anjos. Os anjos, aquela voz, né? Angélica, né? Aquela voz angélica. E você lá destoando, né? É claro que a ressurreição vai aperfeiçoar tudo aquilo que é imperfeito, né? A ressurreição vai aperfeiçoar. É. Então, sim, esperamos, né, estar lá no céu, né, cantando junto, né, louvando a Deus, porque isso será a eternidade, um eterno louvor, né, a Deus. Então, a gente precisa aqui já entender essa nossa finalidade aqui,
nesse mundo, que é o louvor a Deus. E já começar aqui a realizar, a se encontrar com esse grande músico, que aliás, né, os pedagogos, os filósofos, via a música, não somente a música instrumental, existe a música cósmica, existe a música do corpo, que para eles tudo é uma música, porque existe harmonia em todas as coisas. No universo, no nosso corpo, a música sonora, a música instrumental. Então sempre eles viam tudo como uma grande música. Então é isso que nós devemos aqui também chegar a esse conhecimento. E se nós não formarmos desde cedo o gosto musical, essa educação ela vai ser falha. Porque nós não estamos indo para aquilo que é o centro da educação, formar esse gosto musical, que infelizmente a gente vê, né, na nossa sociedade como que está a questão do gosto musical. Porque o gosto musical, ele não é subjetivo, ele é objetivo. Essa ideia de que eu gosto disso, isso para mim é belo, é apenas o fruto da Revolução Francesa, em que trouxe o relativismo e o subjetivismo. Então, em que sou eu que defino aquilo que é belo. E a beleza, ela é objetiva, porque ela tem regras, tem princípios. Então, não sou eu que digo, né? Como diz, não sou eu que possuo a verdade, mas é a verdade que me possui. A partir daí, então, quando eu começo a conhecer melhor essas regras e esses princípios, aí sim eu vou dizer, isso aqui é belo porque tem isso, isso, isso. Isso daqui não, porque está faltando isso, 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 isso. Então, aqui é a objetividade da beleza, que é algo que a gente precisa, no ensino da música, trazer, deixar muito claro isso para as crianças, já desde cedo, né? Em casa e na escola. Por isso, esse livro que eu recomendo, né, que eu trago para as escolas, como chamado A Estética Musical em Santo Tomás de Aquino, é um dos livros que está dentro do programa para os alunos do ensino médio, para eles lerem e na parte de filosofia da música. Porque é algo que a estética, se nós não aprofundarmos o conhecimento na parte de estética, ou seja, da beleza da música, a grande dificuldade é essa que as pessoas têm hoje de não ter uma profundidade quando vai falar sobre música, é porque falta conhecimento estético. Então, esse livro é de um amigo meu lá de Curitiba, Tiago Teixeira, nós tocamos juntos, ele é pianista, também formado em música, e esse livro ele foi da tese de doutorado dele, né, em São Tomás de Aquino. Então, depois, aqueles que quiserem, né, ter a oportunidade de adquirir, momento de merchandising aqui, né? Mas como é um livro que eu indico para as escolas no ensino médio, escola pelo menos um volume, né, para ter, mas quem quiser fazer a sua leitura, conhecer, né? Tudo isso que eu vou aqui aos pouquinhos ir trazendo, está muito condensado aqui, né, no livro. Mas é algo que as pessoas deveriam ter conhecimento. Aqui em Santo Tomás de Aquino, mas em Santo Tomás de Aquino, depois vocês vão começar a ver, só na parte de bibliografia, né, quantos outros autores falaram sobre isso também, na parte da estética. Como isso era estudado, como isso era, então, ensinado nas escolas, para formar bem essa questão do gosto, não ficar nesse relativismo. Então, é algo para a gente
também estudar e conhecer mais, né? Então, falando aqui nessa parte agora de método, como que eu organizei o curso, né? O programa de música para as escolas. Se eu disse que a finalidade da música é a aquisição de uma cultura, então nós vamos estudar nesse programa toda a cultura musical desenvolvida pela civilização ocidental. E aqui eu estou falando da civilização cristã. Porque se nós vamos fazer o encontro com a verdade, nós não vamos estudar o desenvolvimento cultural da música profana, né? Então, vamos fazer... E graças à igreja é que nós temos o que temos hoje. Os nomes das notas musicais veio de um monge, Guido d'Arezzo, né? Em que ele fez aquele hino a São João Batista, Utquam laxis, ressonare fibris, mira gestorum, famo lituorum, solve polluti, labi reatum, sancte Ioannes. E a cada verso, né, desse hino, ele colocou inicialmente a primeira sílaba que dá o nome às notas musicais. Ut, que depois se transformou em Dó, né? Mas ele fez então esse hino a São João Batista, começando sempre com as notas ali, né? Utquam laxis, Ré, nota Ré, ressonare fibris, Mi, nota Mi, mira gestorum, famo lituorum, sol, solve polluti, lá, labi reatum, sancte Ioannes. Então aqui, daí veio o nome das notas musicais. Então, graças à civilização cristã, no Ocidente, é que nós temos todo o legado para a música que nós temos hoje, todo o conhecimento, todas as regras, todos os princípios musicais, isso foi graças à igreja. E que as pessoas, infelizmente, não dão valor mais, né? Quando vão falar num curso de música sobre a igreja, fala ali um pouquinho do canto gregoriano, mas pronto, né? É como se a música ela se desenvolveu sem todo esse aparato, né? Em que os grandes compositores, Palestrina, Tomás Luiz de Vitória, ou antes, né? Os grandes compositores do canto gregoriano, graças ao Papa São Gregório Magno. Quer dizer, existe toda uma riqueza cultural no Ocidente que nos trouxe todo esse conhecimento que nós temos hoje e que nem se fala, né? Que nem se realmente dá voz àqueles que deveriam. Que você vai falar num curso de música hoje, para vocês terem uma ideia, esses tempos atrás eu estava numa formação, como agora em pandemia, né? Tem esses festivais de música, tudo online, né? Para você fazer. E num curso de formação para professores de educação infantil, né? Então era uma oficina em que eu me inscrevi lá para... Assim, a gente sabe que não vai ter uma coisa boa, né? Mas você se inscreve para ver o que está, né? Pelo menos estão falando, né? Sobre a formação para professores, etc. E aí o sujeito que estava dando a formação na oficina de música de Curitiba, está gravado, né? Inclusive, porque foi transmitido, né? Ele, para os professores que vão trabalhar educação infantil, ele estava ensinando lá, fazendo uma oficina de instrumentos de percussão, fazer com sucata. O pessoal tem essas ideias assim, né? Tudo, né? Muito... Você vai fazer reaproveitamento das coisas, né? E ele fez uma composição chamada Pornorritmia.
Olha, ensinando para os professores de educação infantil, em que ele pega ritmos que estimulam o corpo, a sensualidade corporal, em que ele estudou sobre diversas fases em Freud, né? Para o descobrimento da sexualidade. Então ele fez isso, uma composição para incentivar as crianças, né? Incentivar ao descobrimento da sua sexualidade através da música. Então veja o que se ensina numa faculdade, o que se ensina hoje nos festivais de música, formando professores para trabalhar na educação infantil. Então, assim, ensinar a verdadeira música não ensinam. Né? Coisa boa não ensinam. E são esses professores que estão saindo aí da faculdade, né? São essas pessoas que vão dar aula para as crianças. Então, a gente tem que estar muito atento àquilo que a gente realmente tem que ensinar, como ensinar, o que essas crianças estão aprendendo de verdade, né? Então, é uma missão muito grande nossa. Então, primeiro, o programa ele tem esse ensino da cultura, né, musical ocidental, e está baseado, esse método, na fé católica, na beleza. Então, a fé católica, a beleza, mas assim, essa beleza está também fora das composições católicas. Nós temos também obras de Mozart, de Beethoven, né? Concertos. Bach protestante. Nós temos Handel que é anglicano, né? Então nós temos compositores que não são católicos e que tiveram um conhecimento musical, né? Que realmente a gente também precisa estudar. A gente também aprende com eles. Coisas belas, claro, né? Um dos princípios que o São Vitor usa no método pedagógico é examinar tudo e ficar com o que é bom. Exato. Tudo é tudo. Sim. Não apenas o que tem. Ah, não, só vou restringir então só aquilo que, né, a Igreja Católica fez. Você tá? Não, Deus, ele colocou esses princípios e as pessoas, pela sua razão, né, pelo conhecimento, também enxergaram. Tanto é que nós temos de compositores que não eram nem católicos, né? Então, que viram todos esses princípios da beleza na música e chegaram a afirmar que isso realmente é algo, a música é algo divino. E nem católicos eram. Então, chegaram à contemplação dessa verdade. Então, a música, esse programa ele está baseado dentro da fé católica, da beleza e o ensino da música como parte de uma formação integral humana. A música não está separada, a música está dentro de uma educação também humana, como as outras disciplinas. Então, expondo já a finalidade para vocês desse programa, aquisição da cultura, encontro com a verdade, e no que ele está baseado, fé católica, a beleza e o ensino da música como educação humana. Agora, a gente pode falar assim, bom, aí eu tenho os resultados, os benefícios de tudo isso, né? Que é aquilo que vocês comentaram. Agora sim a gente chega naquilo que a gente vai ter a ordenação da alma, então controle, né, com relação aos vícios, que ritmo, que estilo musical é melhor apresentar para a criança, para que ordene as suas paixões. E aí, os resultados, através de uma boa educação musical, você vai ter um encontro com Deus, né? A disciplina. Então, aí a gente tem esses resultados. É importante aqui, é claro, a gente dizer, né, que está dividido a música, o ensino da música em duas grandes áreas. A música prática
e a música teórica. Então, a música prática é aquilo que vai ser você tocar, a performance musical. Uma criança aprender a tocar instrumento, né? Tocar violino, tocar piano, tocar, enfim, né? Instrumento de sopro, flauta, cantar. Isso é música prática. Que é a parte mais fácil de você ensinar. De ensinar se você tiver um bom professor, assim, que tenha conhecimento, né? Também, porque Porque hoje, cantar... se você for em qualquer aula, curso de música, é ensinado apenas essa parte. Só. Toda a parte da coordenação, da técnica, que é a parte manual, a parte bruta da música. Que é isso que assim, o ensino hoje fala assim, mas o que você quer aprender? Você quer aprender a tocar qual música? Você só vai tocar qual assim? música, você não sabe nem o que tem ali. Você não sabe ler, você não sabe nenhuma regra musical. Aí você sai de lá tocando, mas você é analfabeto. Porque você não conhece nem um pouco dos princípios musicais, nenhuma das regras, dos conceitos. Por que você chegou a ficar assim? Por que essa música é bonita? Não, eu não sei. Tá, então você é um analfabeto. Você não sabe definir porque ela é bonita, você não vai saber definir qual música é bonita e qual que é feia. Qual que é, por quê? Até você pode até saber assim, essa música é bonita, tá? Porque eu gosto dessa música. Mas ainda assim, você saber os princípios que regem a beleza, que fez com que essa música se tornasse assim, você não tem nenhum argumento para isso. Você não foi preparado para isso, né? Para dizer. A parte teórica que é ensinada essas regras. Eu acredito que são essas regras, justamente na área teórica da música, que mais a gente consegue ver Deus. Mais a gente consegue enxergar isso. Exatamente. Porque vendo assim um monte de regra, não é posto ali por coincidência, né? Sim. É como você fala assim, bom, vamos lá contemplar a natureza. Aí você sai com as crianças, assim, né? Olha, nós temos aqui as flores, o jardim, que bonito, né? Aí você vê também, né? Olha a montanha ali no fundo, né? Você está contemplando toda a natureza, né? Ah, que bonito. Tá, mas você sabe, tudo isso aqui tem uma ordem. Você consegue ver a natureza com tudo aquilo que chegou a ficar desse jeito um dia, né? Você precisa ter conhecimento teórico, né? Saber das estações, movimento do sol, né? Você precisa chegar a esse conhecimento um pouco mais aprofundado de cada as sementes, o processo de germinação, o solo. Você não precisa entender isso? Então você está vendo está vendo a realidade, mas você não aprofundou ainda nessa realidade. É o que acontece na música. As pessoas tocam ou escutam, mas desconhecem por que chegou a essa beleza, de onde vem e por que talvez isso daqui não é bonito ainda. Chega a ser desumanizante, você vira um robô que repete certos movimentos, decora Exatamente. as repetições, você vai apertar esse botão, vai fazer tal coisa, aí depois você aperta esse botão, faz tal coisa, você faz isso aqui, ó, você aperta esses três, depois você aperta esses três, aí você vira a música. Você vira um robô, você só vai fazer aquilo. Saiu um pouco daquilo, já não sabe mais o que faz. E isso é a dificuldade, né, no ensino da música, porque esse pensamento, né, moderno, relativista, é que faz com que você ensina a música a partir daquilo do que o outro quer. Quem é o protagonista é o aluno e não o professor. Você retira a autoridade do professor, o conhecimento, a habilidade, aqueles requisitos que eu falei do professor, e você joga tudo isso para o aluno. Vamos ver o que ele quer aprender, né? Ele vai dizer o que é bom, né? É o aluno que tem que dar aqui a ordem do aprendizado e não o professor. O que a gente, quando estuda, na Idade Média, então, a figura do mestre, ele traz esse conhecimento. Nossa, mas isso é uma visão, né, antiga de ensino, né, opressora, em que, né, o professor ali fica, né, mandando.
Claro, mas o professor ele tem que ter esse conhecimento para saber, olha, vamos partir daqui, vamos caminhando. Um dia você vai chegar, olha, você vai tocar e vai ver a música com outros olhos, né? Nossa, que beleza! Mas não, é a criança que está hoje sendo a protagonista do ensino, né? Então, e aí na parte teórica, né, claro, na parte prática, não é só tocar, não é só cantar. Aqui tem treinamento auditivo, que isso é prático. Então você tem que trabalhar essa sensibilidade auditiva, porque hoje nós vivemos num mundo, né, de ruídos. Mas uma sensibilidade auditiva, em que você percebe a beleza dos sons. Então nós temos que tirar os ruídos, tirar os barulhos, para daí você começar a ter essa sensibilidade. Não é só o tu o tempo todo, né? Por isso, para as crianças têm, os pais sempre, né? A gente faz esse trabalho de orientação, você abre uma caixinha de pergunta lá no Instagram, né? Para as pessoas poderem, eles querem, né? O que eu faço para o meu filho, né, escutar música clássica? Como fazer, né, com meu filho de 3 anos, de 2 anos? Assim, você tem que orientar o básico para os pais, assim, retire todas as telas primeiro, né, de casa. Não estimule a música com tela, porque hoje o que a criança faz? A gente viaja aí, né, a gente vê no avião, o que os pais fazem para a criança ficar quietinha? Dá o celular com a galinha pintadinha, com a Peppa Pig, né? E aí tem aquela musiquinha de fundo, mas a criança está só na tela, ela não está escutando, ela não está percebendo tanto a música. Só o visual, você não trabalha a audição da criança. Por isso as crianças estão tendo déficit de atenção no ensino, porque elas são estimuladas somente a visão e não a audição. E no ensino você precisa da audição. O aprendizado ele vem pela escuta. Veja a dificuldade quando você está fazendo um trabalho com criança, você precisa que elas escutem, elas não param. Só foram estimuladas a visão, então ela quer ver. É. Então isso também é a grande dificuldade, fazer esse trabalho, esse treinamento auditivo. O treinamento também do solfejo. Solfejar significa você pegar uma partitura, né? Você pega uma partitura e sem ninguém tocar você começa a cantar. Então, eu pego a nota, eu leio a nota, eu tenho que saber ler, né? Eu leio, tem uma leitura musical. Aí eu leio, aí eu chego ao conhecimento dessas alturas, daquilo que a nota está aqui. Ah, eu tenho que cantar um Fá. Então vamos pegar a nota Fá. Imagine a nota Fá agora. Sim, imaginaram a nota Fá? Não dá. Ninguém tem esse som? Dó, Ré, Mi, Fá, Fá. Você tem que ter essa nota. Aí você tem essa altura. Aí você pega uma Fá, Dó, Lá, Sol, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Fá, Mi. Estou solfejando. Então eu tenho o som na minha memória. Uma memória musical, uma memória que está ali. Pego a nota e leio e sei cantar, sem ter tocado. Isso chama-se solfejar. Cantar as notas. Isso dentro de uma cultura nossa no Brasil, as pessoas acham assim que você está sendo um ET, né? Você está falando uma coisa assim que, não, isso aqui não é para... A gente não... Mas sabe que em outras culturas, por exemplo nos Estados Unidos, você pega para um jovem que está saindo do ensino médio e dá isso aqui para ele sabe fazer. No ensino médio, ele sabe fazer. Porque eles passaram por um ensino ordenado.
no ensino médio. O que isso aqui, hoje, os alunos que estão entrando na faculdade não sabem fazer aqui no Brasil. E também saindo da faculdade. Entram e saem sem saber. Eu digo isso porque tem uma pessoa que me segue esses tempos aí atrás, ele está fazendo faculdade lá em Curitiba, na Universidade Federal. Daí eu falei sobre solfejo e mostrei um vídeo do meu filho solfejando. Daí ele me mandou uma mensagem assim no particular. Nossa, vi teu filho solfejando, meu filho com 8 anos. Ele falou assim, eu estou na faculdade e não sei fazer isso. Sim, você está numa faculdade de música. Então eu falei assim, então aprenda já, né? Aproveite que você está agora conhecendo isso e não saia da faculdade sem saber fazer isso. Quer dizer, e aí você tem que ensinar as pessoas a fazerem. Primeira coisa, você tem que saber ler. Saber onde que é um Fá. O que são essas bolinhas aqui, né? Esse monte de símbolo aqui que eu ainda não... Mas isso é cultura. Isso é conhecimento. E aí você tem uma regra na música. Fá, dó, lá, fá, dó. Esse é um intervalo de quarta. Do Fá para o Dó é um intervalo de quarta. As músicas que são mais inteligíveis, mais facilmente captadas por nós, é quando elas começam com intervalos de quartas e quintas. A gente consegue cantar com mais facilidade, inicialmente. E os compositores sabiam disso e fazem muito isso. A maioria das músicas, se vocês começarem a observar, as músicas belas, as músicas boas, tem intervalos de quartas, de quintas e de oitavas. Isso é uma regra. Que lá na Idade Média, Boécio, na verdade, antes, Pitágoras, estamos falando na Grécia, ele, passando por uma ferra, como é que chama ali, os ferreiros, batendo, né? Ele viu que os martelos, olha o treinamento auditivo da pessoa, dava intervalos de quarta e de quinta. Batendo e fazendo ferro, ele observou que dava esses intervalos de quarta e de quinta. E que aquilo era bonito. Tinha beleza ali. E aí ele foi ver por que dava esses intervalos. E aí ele percebeu que essa beleza que estava ali, nessa sonoridade da batida dos martelos no ferro, não era o peso dos martelos. Na verdade, não era a intensidade, era o peso dos martelos. Não era a força que eles empregavam. Mas ao você bater o martelo no ferro, a intensidade não dava, mas era o peso que tinha o martelo que dava esse som de quarta. Isso soava bonito. E aí ele foi então e pegou o chamado monocórdio. Monocórdio significa uma corda só. E pegou essa corda, esticando, é um instrumento, e dava um som. Tum. E esse som, ele agora apertou essa corda esticada no meio. Apertou no meio e tocou. E deu intervalo de quinta. Então ele dividiu esse som e viu que dava intervalo de quinta. Depois ele apertou a outra metade. Daquela metade ele apertou e dava intervalo de quarta. Então ele viu o princípio, ele viu uma regra ali no som. Que existia uma sequência matemática com relação ao som, a física do som. E que isso deixava bonito. A partir daí, ele, claro, desenvolveu, né, esse pensamento e construiu todo um instrumento, né, para então aprofundar mais sobre cada nota. Daí começou a surgir esses intervalos de quarta, quinta, oitava. E aí as composições que vieram em seguida, eles viam na matemática, existia uma lei na matemática das proporções do quadrado,
Tanto que você pega uma construção, você vê que existem os quadrados, né? Pega as catedrais, tem o triângulo, né? E você tem os quadrados, as torres das catedrais. Aí quando você começa a estudar arquitetura, você vê a planta de uma catedral na Idade Média, que era em formato de uma cruz, ela tinha todas as medidas em quadrados. E essas proporções na matemática estavam na música, estudados então por esses filósofos, que viram que essa beleza dos sons que acontecia, uma música bela que você tem intervalos de quarta, intervalos de quinta, que vai trazendo essa beleza na música, eram regras que todos os compositores usaram. Bach, Mozart, Palestrina, todos esses compositores usam o tempo todo isso. Intervalos de quarta e de quinta. Então isso não é por acaso. Mas para você chegar a esse conhecimento, a contemplar essa verdade, você tem que ter um conhecimento básico de música, né? Que nos falta. Aí você fala, nossa, que perfeição, né? Então, que existe nas composições. Isso não é do acaso. Ah, não, eu tive uma inspiração e vou compor aqui agora. Você pode compor um pedacinho, mas o restante você vai ter que desenvolver e você vai ter que seguir regras. Você pode até ter uma melodia. Tariram, tariram, parariraram. Ok, é uma melodia. Mas para esse pedacinho, agora você precisa desenvolver o resto. Para isso criar uma música realmente longa, bonita. Você vai precisar de todos esses princípios, todo esse conhecimento. Então veja que não é somente, estava falando aqui do solfejo, né, que eu peguei aqui uma partitura, isso é a parte prática, mas isso vai exigir também parte teórica. Então o solfejo e o canto são partes do conhecimento aqui, né, do estudo da música na parte prática. Então nós temos parte prática, nós temos ali a execução musical, pegar um instrumento e tocar, flauta doce, violino, piano, execução, canto, solfejo e treinamento auditivo. Isso na parte prática, que está no programa. E além disso, aí vem a parte teórica. A parte teórica, no programa, nós temos tudo aquilo que é a escrita musical, a linguagem musical. Então, as crianças vão aprender a ler partitura, conhecer os símbolos, conhecer as regras de harmonia, ritmo. Então, está aqui. Então, notação, harmonia, ritmo, formas musicais. Então, saber, existe uma parte A, existe uma parte B, existe uma estrofe, existe refrão. Numa sinfonia você tem 3 movimentos, rápido, lento e rápido. Então você está conhecendo estrutura, como se dá um concerto. A ópera, ela tem quantos atos? Então isso faz parte de um conhecimento teórico. Muito bem. História da música. Então conhecer também toda a história da música, Idade Antiga, na Idade Média, Renascimento. Então você tem, né, todas as fases, Idade Média, Barroco, Renascimento, Clássico e Romantismo, e depois a música que nós temos, música moderna, né, pós-moderna. E também estudar, né, porque tem coisas boas, tem coisas ruins. Até um certo período a gente tinha coisa boa, depois começou a variar, depois você tem muita coisa ruim. Mas dentro dessas coisas ruins também tem coisa boa, então você tem que saber distinguir. E isso são esses conhecimentos teóricos que vão ajudar também, né, a gente distinguir bons compositores até nos dias de hoje, né. E aí filosofia da música, que é aquilo que é uma especulação intelectual sobre a música. Então, a parte de filosofia da música que a gente também tem um estudo no programa. Então, dei assim uma ideia da finalidade da música, sobre
como se o que nós vamos estudar, que é a música dentro da fé católica, da beleza, da educação humana, e como que se organiza esse programa para música prática e música teórica. Até aqui, tá claro isso para vocês? Finalidade, o que fazer, né? Assim, mas a escola, esse aqui é um ideal, assim, né? Só que as crianças vão chegar, cada uma com uma realidade. Algumas sem conhecimento nenhum de música, né? Outras com um pouquinho de conhecimento. Então, na formação com as crianças, a gente já precisa ir preparando, deixando todo mundo com um conhecimento básico, né? Trabalhando a audição, trazendo composições, formando gosto, né? Apresentando a música católica, né? Música sacra, e isso a gente vai formando as crianças. Claro que para cada período, aqui nós vamos ver melhor assim, o que é mais indicado, né? O que trabalhar. Mas em casa, com as crianças, a gente já pode ir fazendo isso também, né? Não se restringe somente à escola, porque a escola ela vai ajudar na educação. E os pais vão complementando isso em casa, né? Então, importante a família ser uma família musical também, educada musicalmente, né? Para que as crianças aí vão aprendendo na escola, levam para casa, e os pais também sabem, compartilham com os filhos aquilo que você sabe, né? Essa formação ela tem que acontecer junto, né, com a escola. Então, está desassociado. Professor, Sim. o senhor pode só ver se é isso mesmo, a questão da finalidade? Uhum. Claro, de todas as matérias, da educação inteira é contemplar a verdade. Aquisição de uma cultura e um encontro com a verdade. Com a verdade através do conhecimento das regras, dos princípios, Uhum. que nos faz perceber o belo e que isso reflete a Deus. Seria isso? Encontrar, né, Deus, né, nesses conceitos, nesses princípios que estão na música. Esse é o encontro com a verdade, o V maiúsculo, né? A verdade aqui, V maiúsculo, né? Então, todas essas regras, esses princípios que Deus colocou também na música, né? Essa música que tem, como eu disse, está na música cósmica, né? Está na música instrumental, está na a música corporal, como eles falavam também, né? Então, tudo é uma música. E eu vou enxergar esses princípios, essas regras e chegar ao conhecimento da verdade, que é Deus, né? Então, essa é a finalidade. Essa música cósmica seria som... Sim. A música cósmica é essas regras que estão nos astros, nos movimentos dos planetas, em que eles viam que toda essa organização que existe é com uma música, é uma bela música, né? Que os filósofos entendiam assim, né? Que eu contemplo a natureza, eu contemplo os astros e vejo como existe uma ordem em tudo isso, isso é uma bela melodia, isso é uma bela música, né? Bom, vamos, pode projetar ali para mim essa questão agora já que eu falei do programa, assim, né? Então, para que vocês, eu não vou ver todo, né, o programa aqui com vocês, para cada idade, até porque assim, eu sei que a escola ela começa com educação infantil, né? Depois vai para a Fundamental 1, sei que vai ter, né, crianças aí, provavelmente Fundamental 1. Então, assim, se eu disse que tem música prática e música teórica, então vamos ver agora o que nesse programa que eu apresento para as escolas, apenas uma ideia rápida para cada idade, né?
depois ensino médio, tudo isso a gente deixa mais para frente, né? Fundamental 2. Está ali, curso de formação atualizado, esse programa de música e conceitos ali em PDF. Então, eu não sei aqui se a escola vai começar com 4 anos, né? Tem escolas que às vezes, né, tem lá em Maringá, por exemplo, tem os pequenininhos, né, tem mais novos também, né? Mas quando o professor Felipe me pediu, ele me pediu a partir dos 4 anos, né? Até que por lei, nas escolas é obrigatório hoje com 4 anos. Pode ser que mude, né? Com 2, com 0, que há um tempo eles querem mais rápido, mais cedo, né, as crianças na escola. Mas hoje, como lei, é com 4 anos, então eu comecei o programa a partir dos 4 anos, tá? Até porque com 2 aninhos, né, o estímulo com a criança é cantar, parte rítmica, fala, questão motora, né? Tem algumas coisas que você pode trabalhar com música já do 0, né? Também, do 0 até os 2 anos, né? Mas enfim, começando com 4 aqui. Então, ali com... Pode ir deixando ali. Depois esse arquivo eu deixo com vocês também, né? Para vocês. Pode ir. Então isso que eu falei da música teórica, música prática, tá? O que são, o que a gente vai ali ver. Então aí, ó, 4 anos. Então nós temos, o que a gente vai trabalhar? Timbre, melodia, duração, intensidade. Isso são as propriedades do som. A gente começa apresentando para as crianças que o som, ele tem essas propriedades de intensidade, duração, timbre. Então a criança vai começar a distinguir se esse som ele é longo, se é curto, se ele é grave, se é agudo, que é a altura, se é forte ou se é fraco, que é a intensidade. Então, a gente trabalha primeiramente esses conceitos. Sons naturais, sons culturais. Sons naturais, os sons da natureza, da chuva, do vento, os animais, certo? E os sons culturais, que são os sons de instrumentos, violinos, que o homem produz, o telefone, o som, né? O telefone, do carro, a sirene. Então, isso são sons que o ser humano produz. Então, isso, fazer essa diferença. Claro, com imagens, né? Você põe ali o som, não com... Falo imagens assim, você faz uma planilha, mostra para a criança o vento, a chuva, né? Aí você põe o som para a criança e ela vai ali falar, esse é o som do vento, esse é o som da chuva, né? Aí você tem, esses são os sons naturais. Agora eu tenho aqui uma planilha com violino, piano, às vezes a criança não sabe nem o que é um piano, não sabe o que é um violino. Então você vai começar a apresentar esses instrumentos para a criança. Então com 4 anos as crianças já começam a entender, né? Já tem essa capacidade de fazer essas distinções, tá? E aí, colocando primeiro o som, a criança, esse som é grave ou é agudo? Então a criança vai também começar esse treinamento auditivo, que faz parte da música prática, dentro do programa, música prática. Então você está trabalhando o ouvir, né, da criança, desenvolvendo a audição. Então, depois de fazer todas essas distinções de timbre, se o som é grave, se o som é agudo, enfim, com 4 anos tem muita coisa para ser apresentada nessas 4 propriedades do som. Muita atividade para ser feita com as crianças. Depois, solfejo, fazer as crianças cantar. Solfejando, mas não com partitura ainda, né? Como eu mostrei aqui, pego a partitura e solfejo. Com 4 anos você começa primeiro a fazer um trabalho com imagens. Então você apresenta lá tenho 2 carinhas assim, de um menininho, aí você tem
sol, sol, e aí uma carinha embaixo. Mi, sol, sol, mi. Então você vai apontando para a criança com imagens, ou gatinho, então você põe 2 gatinhos, gatinho aqui, outro gatinho do lado, depois desceu. Aí você está mostrando através, com as crianças, de imagens, que o som ele tem, repetiu, sol, sol, depois desceu, mi. Você está trabalhando com a criança, através de uma imagem, ela fazer essa percepção do som mais agudo, que dá um salto, vai para o grave, mi. Então, tudo com imagens. Isso você está trabalhando o solfejo de uma forma ainda não gráfica, mas ainda mais auditivo, repetição. Você está formando o ouvido da criança já. E aí depois você vai apresentar lá na frente no programa, a gente vai apresentar a partitura. E ela vai ter muita facilidade para cantar afinado, para saber solfejar, fazendo esses primeiros exercícios, tá? Bom, esses exercícios tem num método que é assim, antigo, que Maria Aparecida Mali, que eu já indiquei, né? Tem um livro bem antigo, assim, talvez encontre em sebo, mas tem ele em PDF também. Então encontra, chama-se Iniciação Musical de Maria Aparecida Marle. Marle é M-A-H-L-E. Então, é um método que se fazia no ensino com crianças, década de 50, 60, já com 3, 4 anos. E as crianças desenvolviam, né, muito bem a parte do canto, de solfejar. Que depois, quando você vai para outra idade, cada vez mais você vai deixando isso complexo, né? O solfejo vai se tornando mais desafiador para as crianças. Mas você vai, como eu disse ali, o Hugo de São Vítor, né? Lembrando do Hugo de São Vítor, você tem que saber como aplicar para cada fase, né? Esses princípios, esses conceitos musicais. Então, aqui ainda de uma forma apenas com imagens, né? E aí você tem o canto coral, como, né, parte prática ainda, e aí é cantar, seja o canto gregoriano com as antífonas marianas, então músicas piedosas, músicas populares, né, que vão estimulando a criança também a oração, a fé católica. Lembrando que dentro aqui do nosso programa é você difundir a fé católica, né? Então, por isso, e ser realmente católico é você ter uma devoção a Maria. Então, isso é ser católico. Então, eu falo aqui de antífonas marianas, né, canções a Maria, porque assim as crianças já vão, né, também numa escola católica, tendo essa devoção a Maria. Então, isso é ser católico. E as crianças cantam com maior facilidade, em latim, né? Crianças com 3, 4 anos, você fala, mas essa criança vai conseguir cantar, né? Tranquilo, né? Tenho as crianças que eu dou aula em casa, já assim estão cantando, tem uma música que eu faço com eles, eles já cantam toda a letra, assim, né? Não sei se vocês conhecem. Ó Santíssima, ó Puríssima, Dulcis Virgo Maria, Mater amata, intemerata, ora pro nobis. As crianças cantam com maior facilidade, né? Então, já a música é mais longa, né? Tu solacium et refugium Virgo Mater Maria, quid
esperamos, ora, ora pro nobis. As crianças, 3, 4 anos, já cantam tudo isso, né? E memorizam assim com uma facilidade incrível esses versos. Claro, né? Aos pouquinhos se apresenta um verso, outra semana se apresenta outro, e assim você vai estendendo, a criança daqui a pouco está cantando a música inteirinha, né? 4, 5, 6 versos, tudo em latim, sem nenhum problema. Então nós temos aqui esse repertório, né? Não é nada complicado para as crianças, né? Para a gente apresentar. E aqui também traz repertório cantigas de roda. Canções de ninar, infantis, cantigas de roda, canções para dia festivos, canções patrióticas. Então, também ensinar para as crianças, né, esse repertório. Esses dias teve uma mãe fazendo uma live comigo, falou assim, nossa, eu pensei que eu ia no Instagram do senhor e iria encontrar assim, só música clássica, música canto gregoriano, e eu escutei o senhor falando de cantigas de roda. Fiquei assim, feliz de ouvir, né, uma pessoa falando que também cantigas de roda é importante, canções infantis. Mas claro que é, né? Isso também faz parte da beleza de uma cultura nossa, né? Só que você também tem que saber o que apresentar, não são todas as cantigas de roda que você vai, né, apresentar para as crianças. As canções infantis, elas trazem um bom material, um rico material, que vai ajudar lá depois, quando você for apresentar para uma criança música clássica, uma música erudita, né, música orquestral, que esse tipo de música tem vários elementos dessa outra música orquestral. Então você apresentando, indo do mais simples, quando a criança for apresentada uma música de orquestra, ela vai ter facilidade de reconhecer algumas coisas, melodia, forma. Então, essa música ela tem uma parte de um refrão e tem uma estrofe, né? Isso é na música folclórica. Depois, quando você vai escutar uma música orquestral, que não tem letra, mas essa música ela também tem uma parte A e uma parte B, em que a parte A é diferente da parte B. Mas isso você já, nessa fase aqui com a criança, você está trazendo esses elementos, essas informações, que depois vai ficar fácil para ela escutar uma música instrumental. Então, a gente vai preparando, né? Aplicando corretamente para cada fase. Então, sabendo escolher. E aí, o que apresentar de música folclórica para as crianças? São músicas que têm mais regularidade. São músicas regulares, ritmicamente. E não músicas irregulares. Aqui a gente precisa explicar um pouquinho o que é isso. O que é uma música regular e o que é uma música irregular. Então, na música folclórica, no Brasil, nós temos muita música sincopada, tá? Música em que o tempo forte está deslocado, está no segundo tempo, chama-se síncope. Então, ta 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 ta. Conhece a música? É uma música que tem um ritmo mais sincopado. Isso faz muito na nossa música, tem muitos ritmos assim, né? Isso, para uma fase ainda da criança, é uma inconstância, a criança não consegue nem cantar direito. Se você apresenta uma música sincopada assim, a criança tem dificuldade de reproduzir. Então não dá para você apresentar uma música assim. E o que está nas crianças apresentando Galinha Pintadinha? Músicas sincopadas. E aí as crianças não desenvolvem a cantar aquele tipo de música, ela só está mais atenta à imagem, porque é difícil para ela cantar isso ainda. Ritmicamente é complexo para uma criança. E aí a criança desestimula a cantar.
Aí eu pego um monte de alunos que querem aprender instrumento, mas não sabem cantar. Ah, eu não sei cantar. Sim, você nunca foi estimulado de forma correta a cantar. Nunca te deram música regular. Tam, 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 taram, 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 tam, tam, tam. O que é isso? Uma marcha. Marcha é música regular. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Um exemplo, que também está na Galinha Pintadinha, né? Marcha, soldado, cabeça de papel. Música regular. Essa pode. A criança consegue cantar, não consegue? Você pega pam 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 pam. Agora pede uma criança de 2 anos cantar isso. Ela não consegue. Porque é irregular. Então não são todas as músicas de cantigas infantis que as crianças vão conseguir. E que deve ser apresentada numa certa fase. Então para isso você precisa de um conhecimento, né? Saber música regular, música irregular. Essa música é infantil, mas é para essa fase? Dá certo? A criança vai conseguir? Não, então não apresento agora. Vamos apresentar músicas regulares. Então, dentro do nosso folclore brasileiro, dentro das músicas infantis, nós temos muita música regular. Então, marcha, compasso 2/4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Você tem muita música em compasso 2/4, que é a música regular. Todo mundo sabe que eu estou falando aqui compasso 2/4. Sim? Não? Mais ou menos? Mas 1, 2 todo mundo sabe. Né? Bate 1, 2, 1, 2, tranquilo, né? Mas eu falo música 3/4, música ternária. Tam, 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 tam. Regular. Regular. 3/4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O que é isso? Valsa. Valsa é a música regular, né? Você tem o tempo forte no primeiro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Você tem músicas também com valsas, músicas infantis, né? Então, a gente precisa conhecer um repertório adequado para ir apresentando para as crianças, que seja regular. E nós temos uma variedade de músicas assim, tá? Professor, então pode falar assim que os compassos sincopados se enquadram em algo belo ou vão ser sempre... Não, se enquadram. Se enquadram. A música sincopada, essa música irregular, ela não deixa de ser bela. A questão é a fase que a gente está apresentando para a criança é que ela não vai conseguir absorver, vai ser difícil. Aí você apresenta isso mais para frente. Você apresentou música regular para a criança, trabalhou bastante isso com ela, ela absorveu bem isso, estimulou o canto, trabalhou muito bem. Agora você vai lá e vai apresentar um pouquinho mais adiante músicas sincopadas. O que acontece é que as pessoas vão apresentando a música assim, para lá e para cá. Então não tem uma ordem. Então a gente precisa. E aí eu recomendo, né? Maria Eduarda tem lá o Mundo da Criança, né, Maria Eduarda? Tem um livro chamado O Mundo da Criança. Ali tem muitas músicas infantis, cantigas de roda. Vocês podem adquirir também, né? Na internet tem um volume, que é o 11, que é o Mundo da Criança. Um livro antigo, tá? Tem versões de 1923, 1935, 1940. Veja que as pessoas sabiam apresentar um bom repertório para as crianças, né? Com cantigas de roda, cantigas infantis, cantigas patrióticas. Então se apresenta, né? Esses hinos também, né? O hino da bandeira, né?
o hino da pátria, o hino nacional, tá? Eu cheguei na escola onde eu trabalho hoje, que os alunos não sabiam nem um hino, sabiam nem cantar o hino nacional, né? É importante, né? A gente saber cantar o hino da bandeira, o hino, né, nacional. Ah, mas os alunos nem sabem aquelas palavras, que é muito difícil, né? Ali, que está no hino nacional. Tá, mas ensina para a criança. Vamos aprender essa primeira parte aqui. Essas palavras aqui significa isso. Nós estamos cantando, pronto, né? As crianças têm capacidade de entender. Então, a gente precisa só ensinar, né? Aproveitar os momentos com as crianças. Vamos aprender um pedacinho hoje da estrofe do nosso hino nacional, né? Então, é algo que a gente também traz. E história da música, para 4 anos, aqui eu falo do Papa Gregório Magno, São Gregório Magno. Porque para cada idade a gente vai trazendo um santo padroeiro para aquele ano. Então, com 4 anos, as crianças vão conhecer um pouco sobre São Gregório Magno. Por quê? Na história da música, faz parte da teoria da música, história da música, o Papa São Gregório Magno foi quem organizou os hinos para a liturgia. O canto gregoriano, que é usado na liturgia romana, então as crianças vão conhecer quem foi o Papa São Gregório Magno, que época que ele viveu, na música, o que ele fez. Então, nós vamos trazer conhecimento histórico para as crianças, né? De forma simples ainda. Depois isso vai ser aprofundado. Lá no Fundamental 2 vai ser retomado isso, só que agora um pouco mais substancial, né? Agora as crianças vão entender que o Papa São Gregório Magno, né, foi quem organizou, por isso nós temos o nome de canto gregoriano. Mas são informações que a gente vai trazendo para as crianças sobre a história da música, tá? Bom, seguindo ali, depois com 5 anos ainda continua a explorar timbre, ritmo, forma. Agora entra, né, mais um conceito da música que chama-se forma, que é identificar então ali que tem frases iguais. Então você canta uma melodia e essa melodia repete com uma letra diferente. Então é uma forma. A, aí foi para uma parte B e voltou para um A. Isso é forma. Então a criança com 5 anos, né, já começa a entender. Saber o que é forma binária e forma ternária. 1, 2, 1. Nós estamos cantando uma música de marcha. Isso é uma música binária, onde o forte está no tempo 1. 1, 2, 1, 2. Vamos fazer juntos. Você vai trazendo para a criança essas informações. E por que é importante ela saber onde que é o forte, onde é o fraco? Porque isso ela vai acentuar também nas palavras. Quando falar de acentuação de palavras, oxítona, paroxítona, proparoxítona, ela vai saber o que é forte e aonde que ela tem que fazer o forte. É no primeiro? É no segundo? É no terceiro? Então a música ajuda a trazer esse conceito do forte, né? Do forte e do fraco, nas sílabas. Isso ajuda na acentuação. Então, são tudo, né, coisas que a gente vai, com a música, ajudando também as crianças depois para a alfabetização. Então, nós temos aí solfejo, continua cantando, canto coral, continua ali música sacra, né, trazendo cada vez mais repertório para as crianças, a cada ano, você vai aumentando o repertório, né. E história da música, como as crianças vão aprender, por exemplo, Salve Regina, Salve Regina, né? Quem foi o compositor da Salve Regina? Foi um monge chamado Germanus Contractus, um monge, né, que compôs essa música. Mas São Bernardo compôs a segunda parte da Salve Regina. Clemens, Pia. Essa parte foi São Bernardo. Então vamos conhecer quem foi São Bernardo, né? Trazer esses santos como nosso padroeiro desse ano na parte da música.
Então você vai trazendo essas informações na parte de história da música, né? Conhecimento também aí para as crianças. Professor, ali naquele cantar acorde perfeito maior, seria solfejar o acorde, assim? É fazer com que as crianças, porque como elas já estavam trabalhando com 4 anos a terça, sol, mi, né? Então já com 5, sol, mi, então até com 4 anos elas cantaram esse intervalo de terça, sol, mi. Agora você começa a fazer sol, mi, dó, sol, mi, dó. Então você começa ainda com imagens, ainda não é na partitura. Mas agora antes você tinha sol, sol, mi. Agora você faz sol, mi, dó. Você está cantando o acorde perfeito maior. Mas ainda com notas separadas, né? Mas a criança já começa a fazer essa experiência de mais uma nota, né? De mais um intervalo. E o acorde perfeito maior, ele vem aqui porque, como o nome já diz, ele é perfeito em termos de distanciamento entre as notas, que dá esse som harmônico. Então a gente vai apresentando para as crianças primeiro os acordes maiores, depois você apresenta os acordes menores, depois você vai apresentando os acordes diminutos, os acordes aumentados. Aos pouquinhos você vai trazendo essas informações também. Inicialmente, começa com um acorde maior, né? Com 5 anos. Não precisa teorizar assim, olha, isso é um acorde maior, em que a terça, ela é uma terça maior e depois você tem uma terça menor, né? Em que a terça é o intervalo de 2 tons e a terça menor é o intervalo de 1,5 tom. Não precisa ainda. Não precisa ainda, né, chegar nesse nível. Só cantar, fazer primeiro essa experiência, né? Reproduzir. E depois, lá na frente, eles vão entender o que é um acorde maior. Mas eles já tiveram essa experiência com o acorde maior de cantar. Depois a gente fala sobre isso, né? Depois ali no primeiro ano, aí é que vai entrar a parte de leitura musical. Agora as crianças vão, no primeiro ano, na parte de timbre, eles vão conhecer os instrumentos, as famílias. Então começa lá no primeiro ano a conhecer violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Então no primeiro ano as crianças vão ter uma ideia de que existem instrumentos que são mais agudos, instrumentos que são médios e são instrumentos que são graves. Mas isso, o conceito de grave e agudo, ela já estudou, né? Com 4 anos. Então fica fácil para ela entender isso agora, né? Você vai apresentar o violino, é um instrumento agudo. Mas e o contrabaixo? É grave. A criança já sabe o que é isso. Então, você vai começar a trazer obras, músicas, que são feitos apenas para quarteto de cordas. Então eu tenho músicas só para esses 4 instrumentos. E aí você vai levar isso para as crianças apreciarem, né? Os quartetos de Haydn. Então você tem obras específicas, os concertos de Vivaldi, né? Então você vai trazendo para as crianças essas informações de um timbre, um som em que quando você tem somente a orquestra de cordas, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, é um timbre diferente. Não tem instrumento de sopro. Não tem flauta, oboé, clarinete, trompa, trompete. E assim você começa a trazer para as crianças um conhecimento de som, de timbre já diferenciado, de uma orquestra, para a criança fazer uma boa apreciação musical. E aí, você vai trazer na parte de melodia esse sistema de notação, pauta, clave. Então são esses símbolos musicais. Aqui nós estamos entrando dentro da teoria da música. A criança vai entender agora que a música pode ser escrita. E você vai eternizar essa música numa escrita. Porque se você só aprende a música de ouvido, pode ser que ela se perca, né? Você não vai ter um registro dessa música. Então vamos escrever essa música e deixar para que outra pessoa toque também? Então você tem
vai mostrar para a criança o processo de 5 linhas, a clave de sol. Você começa a introduzir esses elementos no primeiro ano. A criança já está sendo alfabetizada no primeiro ano. Na verdade, ela já vem sendo pré-alfabetizada, então ela já vai ter uma boa noção para ser introduzida no primeiro ano. Estamos falando aqui com 6 anos de idade. É possível uma criança com 6 anos de idade aprender partitura? Tranquilo, tranquilo. Eu estou com crianças de 4 anos aprendendo partitura comigo. 4 anos. Aqui eu estou jogando assim com 6, porque eu sei que as crianças vão entrar na escola ainda com um processo. Mas as crianças que eu dou aula, com 4 anos e 5, elas já estão aprendendo partitura. Já sabe clave de sol, já sabe onde que é a nota sol. É que a gente subestima muito as crianças, né? Ah, não, mas... Tem mais capacidade de aprendizado que a gente. Sim, Pega as coisas muito rápido. muito. Assim, as crianças ali com 4 anos, eu comecei há 2 aulas atrás, porque eu fiz todo um trabalho primeiro, como eu fiz aqui, propriedade do som. 6 meses eu fiz um trabalho assim com as crianças. Agora eu comecei com elas a parte de leitura musical, apresentar a partitura. Elas já estão sabendo. Então, crianças com 4, com 5 e com 6 anos. É que a gente acha que não, né? Muito cedo, né? Se você falar isso numa escola hoje, que com 6 anos, com 4 anos a criança já tem capacidade de aprender, eles te acham assim, você é um louco, assim, né? Não, mas a criança primeiro tem que brincar, tem que experimentar a música. Depois a gente entra com esses conceitos. O professor Felipe Neri que fala, né, que esse pertence e não pertence antes era ensinado no primeiro ano, né? As crianças aprendiam sobre pertence e não pertence no primeiro ano. Hoje nos currículos da escola está no 6º ano. As crianças se tornaram mais ignorantes? Não, né? A capacidade delas é a mesma. É nós que vamos jogando, né? Isso assim, não, agora não é fase ainda para a criança aprender isso, né? Então a criança já começa a ser introduzida aqui no primeiro ano com esses conceitos. Ali vem a parte também de ritmo forte e fraco, que as crianças já viram isso anteriormente, já com 4 e 5 anos. E aí, fala assim, vivenciar células e ostinatos com mínimas, semínimas, colcheias e pausas. Ostinato é quando a gente tem um ritmo igual. Tá, 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 tá. Ritmo, tá, 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 tá. O ritmo é igual. Então isso é um ostinato. É uma repetição que tem na música. E tem muitas músicas com ostinato. Então, as crianças vão vivenciar isso também, fazendo, por isso, pam, 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 pam. Você está sempre fazendo o mesmo ritmo, né? Sempre igual. É um ostinato. Então, as crianças vivenciam isso com músicas, com cantigas de roda. Cantigas de roda tem muito ostinato, né? Então, a criança vai entender o que é isso. Depois você percebe isso, que lá na música, numa orquestra, teve um momento que alguns instrumentos ficaram fazendo um ostinato o tempo todo. Né? A orquestra está fazendo ostinato. Aí você começa a observar essas coisas, você começa a apreciar a música com uma outra ideia, assim. Você começa a observar esses elementos que são teóricos. Por que essa música, então, realmente ela é melhor, né? Porque você está entendendo todos esses conceitos. É como a arquitetura, quando você começa a estudar arquitetura, você começa a ver por que esses prédios hoje, né, as casas, né, são construídas hoje, é tudo uns blocos assim, né, de uma caixa de sapato, né, eu digo assim, as casas são tudo assim, aquele quadradão, né. Aí você entra numa casa em que ela tem arcos, você fala, nossa, que bonito, né? Sim, mas quando você começa a entender a finalidade de tudo isso, como
como isso traz mais beleza, aí você começa a ver as outras construções com outra visão. Na música é a mesma coisa, quando você começa a perceber esses elementos, aí você fala, então por isso que essa música é melhor. Olha o que ela está fazendo aqui nesse trecho, olha essa melodia. Então, quanto mais a gente aprofunda o nosso conhecimento, mais a gente vai ver beleza também, ou distinguir o que é belo e não, né? Bom, continuando ali, daí cantar terças, oitavas, daí já começa a escala maior, canto também, né, coral que continua. Eu deixo assim, eu não estou dando você tem que cantar essa música, você tem que cantar essa música. Eu deixo livre para que o professor de música também vai tendo essa formação, né, do que apresentar, quais são as músicas a serem apresentadas. Mas a gente também faz todo um trabalho, né, de formação com os professores, de apresentar um repertório, né, de músicas aí que ajudem as crianças. Aqui conhecer também uma compositora, Hildegard von Bingen, então uma monja que fez muitas obras musicais, né, na Idade Média, Santa Hildegard von Bingen, né, e ela tem obras belíssimas também da música, então trazer esse conhecimento histórico, né? Talvez uma das maiores mulheres de toda a humanidade Na música. Toda a música, É. você não vê uma mulher igual, você não vê igual. E assim, né, não só na música, em todas as áreas, né, que ela também, Era tipo um santo aqui. assim, botânica, né, medicina, tudo isso ela conhecia, né, tinha conhecimento em todas as áreas, né. Ela passava o chá para curar tal vício, chá para curar tal vício. E grande mística, né, grande mística também, né, de uma vida profunda de oração. Então a gente trazer também o conhecimento para as crianças, né, Realmente, da história. aqui no Brasil, que hoje em dia ela usa todo esse método de Santa Hildegard, tipo, ela é bem criticada, mas realmente funciona. Sim. Vários relatos das pessoas usando coisas assim, tão simples, você pega isso aqui e faz tal coisa. É que desconhecimento, né, as pessoas, né, isso aqui já não é mostrado mais, né. Não tem nem mais livro, né, traduzido para o português dela. Você tem que ir lá e ler em latim mesmo, né. Então, A informação é todo bloqueado. E você tem que ir nas fontes ali, né, nos mosteiros, né, para você estudar, pegar o latim da época. Então é um trabalho, uma dedicação assim profunda, né? Mas as músicas dela muito boas, as músicas, os conceitos ali que a gente tem na música de Santa Hildegard, essa música que ela vai fazendo o canto gregoriano com o órgão melismático, que é um estilo em que ela vai trazendo a polifonia para dentro também do canto gregoriano. Então, tem peças assim belíssimas, né, dela, só que é desconhecido, né? Desconhecido Mas... você não acha fácil. Então, isso que eu vou perguntar, dentro do material, você vai apresentar algumas músicas para serem utilizadas. Por exemplo, das Antíponas Marianas. Aham. O senhor tem o material, tem a letra, Sim. o áudio, a partitura, para a gente ir usando. Santa Hildegard. Sim. É muito difícil de achar também. Então, eu tenho, né, todo esse material e por isso na formação que a gente faz agora aqui, uma formação assim para vocês terem um geral, né? E depois a gente vai trazer uma formação para os professores com todo esse material também, né? Esse material o senhor consegue como? Olha, aí é pesquisas, né? Coisas que eu fui juntando assim ao longo da minha carreira musical, que eu fui pesquisando, fui encontrando partituras e fui selecionando isso e guardando, né? E é claro, assim, você tem, fora do Brasil, você tem muita coisa, né? É que você tem que pesquisar, você tem que conhecer, saber qual música, né? E aí eu fui montando, né, todo um material assim, que era estudo meu, assim, que eu gosto, então eu fui lá, fui estudar e fui né, como eu trabalhei também com coral, então eu fazia algumas coisas com coral, assim, né? Lista de cantigas de roda que podem ser utilizadas. Sim. Às vezes também até uma lista daqueles que não podem ser utilizados e um motivo, né? Uhum. E às vezes a criança vem, professor, eu queria aprender essa música, eu escutei lá em casa,
Sim. que tal música você não passou. Aí Sim. você tem que saber explicar, né, o motivo. E De outros fatores que atrapalham no desenvolvimento. Você não pode pular a etapa. exatamente. Você tem que explicar qual etapa que você está pulando ali. E aí nós caímos naquele argumento, né, que eu falei que hoje quem é o protagonista da educação? É a criança. Eu quero aprender essa música. Por que você não ensina ela? Aí você tem que falar para os pais, né? Assim, olha, nós aqui temos um programa de música que a gente segue, em que cada fase a gente vai apresentar uma música certa, né? Adequada para a criança, que vai trabalhar a ordem. O primo dele está lá no instituto ali, aprendendo faz 6 meses, já sabe tocar tantas músicas já. Sim. Eles vão vir com esses argumentos. Sim, sim. Mas daí você pergunta, esse primo aí, ele sabe o que ele está fazendo? Ele sabe de onde veio isso? Eu dou um exemplo que meus filhos, né, eles fazem flauta doce já há um tempo, né? E então nós ensinamos através da leitura de partitura, né? E aí ele tem as amigas dela, né? Até conosco, assim, são uma família que a gente frequenta a casa deles, uma família religiosa, assim, católica, né? Mas eles estudam num colégio em Curitiba, um colégio de nome, assim, colégio católico, assim, bem tradicional também, assim, em termos de ensino, né? E na aula de música, inclusive, eles estão tendo problema com a professora de música lá, né? Porque as professoras são tudo assim, tudo new age, assim, tudo bem zen, né? Tudo que é, assim... Eles até foram atrás, né, pedindo ser minha esposa, porque lá o colégio ele separa meninos e meninas. Então é um ensino que é single sex, né? Então tem professoras que dão aula para as meninas e professores que dão aula para os meninos. Então separa. É muito interessante, né? Porque a gente vê a diferença no ensino mesmo, tá? Quando a gente separa os sexos. Essa mistura dentro de uma sala de aula, menino com menina, tem os seus efeitos também. Então, veja que é um colégio que tem alguns princípios assim que eles estão vendo que é melhor fazer um ensino desse jeito e não do outro. Mas eles estão pecando muito ainda com relação a professores, né? Professores que têm uma mentalidade ainda construtivista, que tem, né, traz muitos vícios de uma má educação, de uma má formação como professores. Foi o que eles receberam. E as filhas dela, como estudam lá, a gente vai na casa delas, às vezes a gente no domingo, eles nos convidam para almoçar. Aí meus filhos levam o instrumento para tocar, a gente fazia algum momento assim, né? E aí meus filhos levaram a flauta, daí elas chegaram para tocar algumas músicas. E meus filhos levaram também, levou um método de flauta que a gente faz com os nossos filhos, assim, músicas, né, que a gente faz com eles. Aí meus filhos chegaram lá, vamos tocar essa música aqui. Aí eles falaram assim, não, mas eu não sei ler. Não, mas eles estavam tocando um monte de música, eles já estavam tocando umas 10 músicas lá. Asa Branca, umas músicas assim, né? Daí meus filhos, não, mas olha, essa daqui é bem facinho, olha. Mas eles não sabiam ler música. Aí você vê assim, e o repertório, aquele repertório bem reduzido, assim. Daquelas musiquinhas folclóricas, uma ou outra, né? Às vezes pega uma música assim que não tem nada a ver para o aprendizado ainda da criança. Vai aprender a tocar Titanic, a melodia da música do filme do Titanic, sabe essas coisas assim? Que é para criança, né? Gostar de tocar o instrumento, né? Você tem que adaptar para a criança, né? O gosto da criança. O gosto da criança. Aí meus filhos chegam lá, não, mas ó, tem essa daqui. Eles começaram a tocar um monte de música, assim, né? Só passando, uma por uma, assim, com a partitura. E eles não sabiam. Quer dizer, foi um ensino musical que eles são, na verdade, analfabetos. Eles não sabem música, tocar. Eles estão repetindo, imitando. Mas não é um conhecimento musical. Então, nesse sentido que a gente precisa tomar cuidado, né, no ensino com as crianças. E mesmo se estou falando de escolas que, né, tem todo um nome, assim, e é cara a escola,
Não é barato a escola lá. Essa escola, principalmente, olha, eu até assustei quando eu fui lá, inicialmente eu pensava em colocar meus filhos lá, né, bem assim, um tempo atrás, e eu fui lá, mas na hora que me falaram o preço da mensalidade, eu falei, obrigada, não é para o meu bolso, né? Isso aqui é só para o filho assim, do prefeito, do governador, não é na minha realidade ainda. Fazer um intervalo? Tá. Mas então, o grande problema está nos professores também, né? Que não têm esse conhecimento. Foram lá até pedir se a minha esposa poderia dar aula lá na escola, né? Porque eles estão tendo esse problema com os professores que trazem esse tipo de ensino assim, desordenado, não tem uma sequência, né? Então, por isso, a gente tem uma boa formação dos professores. Então, quando você me perguntou, né, sobre essa ordem, o que ensinar, uma lista de músicas, né? A gente faz uma formação com os professores da escola para que tenham uma boa organização de estudo. Primeiro, vou preparar, sei o que eu tenho que ensinar, tenho essa habilidade, tenho esse conhecimento ordenado do ensino. Agora vamos lá, vamos começar a trabalhar assim com as crianças, né? Para você ter realmente um ensino de verdade, um ensino em que você está prezando o tempo todo por uma boa educação, uma educação em que você não está enganando as crianças, você não está falseando a educação, porque o grande problema é isso, né? As crianças estão assim, sendo enganadas. Quando eu vejo umas crianças tocando, mas elas não sabem ler nada, você está enganando as crianças. Vai chegar uma época que elas mesmas vão perceber, olha, eu queria tocar essa música, mas eu não sei. Olha, essa música aqui é bonita, mas, quer dizer, não me ensinaram corretamente. Então, isso a gente precisa cuidar, fazer o passo a passo, né? E a gente tem a obrigação para os pais que vão vir para a escola aqui, de dizer, olha, aqui a escola vai seguir isso, cada fase. As músicas serão essa. Os métodos que nós vamos usar, esse aqui, né? Para que fique bem claro para os pais que as pessoas aqui que são preparadas. Não são assim, não estão brincando com a educação. Elas têm preparo para isso. E aí a gente vai fazer nesses momentos aí de formação com os professores também, né, na sequência. Vamos encerrar aí, né, para um momento de café. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gregório Magno, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.